Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele, começando o podcast nessa quarta-feira, e hoje no administrativo o candidato é barrado em concurso por histórico policial. E no civil, o STJ decide que dono no papel já paga condomínio, mesmo que sem as chaves. No empresarial, a empresa tenta vender domínio da Starlink por R$50 milhões e perde tudo. E no consumidor, erro da Caixa no FIES termina com dívida anulada e indenização garantida. E para fechar, no penal, o STJ confirma: praticar ato libidinoso com vítima dormindo é estupro de vulnerável. E olha só, Cibele, é a primeira vez que a gente recebe pedido de parabéns aqui no podcast. O Guilherme comentou: bom dia, pessoal. Hoje é um dia mais que especial porque é aniversário da minha digníssima. Vocês mandam parabéns para ela amanhã? O nome dela é Ana Cecília. Então, muito parabéns, Ana Cecília. Feliz aniversário, Ana. Que seu dia seja ótimo, viu? E no mais pessoas comentaram pedindo o retorno do Manual Jurídico da Vida Real. Para quem não conhece, o Manual Jurídico da Vida Real é um outro podcast bem prático que a gente tinha lá na newsletter, onde vocês mandavam perguntas na news e a gente respondia no podcast. Se você não conhecia, fica o convite, porque diferente do podcast aqui da Loléria, não é um podcast de notícias. Então, as informações que a gente trouxe lá no Manual Jurídico da Vida Real ainda dá para maratonar e possivelmente até retornar com o podcast. Então, eu queria aproveitar para deixar uma enquete aqui no episódio de hoje, se vocês gostariam de fato que o Manual Jurídico da Vida Real retornasse ou não. É a chance de, quem sabe, ressuscitar o podcast. No mais, pega o café, coloca o fone e bora juntos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E a gente começa com direito administrativo. Um candidato aprovado em 4 fases do concurso para escrivão da Polícia Civil do Pará foi eliminado na etapa de investigação social. O motivo? Um histórico que incluiu uma ação penal por homicídio qualificado, a expulsão da polícia militar e até uma tentativa de suicídio registrada nos autos. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que manteve a eliminação. Para os ministros, as carreiras policiais exigem idoneidade moral e permitem critérios mais rígidos de avaliação. Mesmo sem condenação definitiva, o conjunto de antecedentes foi considerado suficiente para colocar em dúvida a conduta e o equilíbrio emocional exigidos para esse cargo. Na decisão, o STJ ponderou que a presunção de inocência continua valendo, mas não é um escudo absoluto quando o passado do candidato levanta tantas bandeiras vermelhas. Em funções que lidam diretamente com a segurança e a confiança pública, o histórico pessoal também pesa na balança. E agora, com o direito empresarial, a primeira Câmara Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a devolução do domínio starlink.com.br à SpaceX, do Elon Musk, ao reconhecer que o registro feito por uma empresa brasileira ocorreu com má-fé. O domínio registrado em 2015, que é o mesmo ano em que a Starlink foi criada, nunca foi efetivamente usado, exibindo apenas o nome Starlink Brasil em branco na tela. Segundo o tribunal, ficou claro que o objetivo da empresa era lucrar com o nome alheio, já que ela chegou a pedir R$50 milhões para liberar o domínio, sem qualquer relação com a marca. Para os desembargadores, o registro foi feito com intenção indevida, tendo plena consciência de que poderia causar confusão ou prejuízo à titular legítima. A decisão reforçou que também no ambiente digital, o uso de nomes e sinais distintivos exige boa-fé e lealdade comercial. Registrar um domínio apenas para especulação, revenda ou associação indevida com marcas notoriamente conhecidas não cria direito de propriedade, mas configura aproveitamento parasitário. E no fim, ninguém recebeu a indenização e o domínio foi devolvido à SpaceX. Então a gente trouxe a seguinte pergunta: na prática, o que caracteriza má-fé em disputas de domínio no Brasil? Quem responde é a doutora Carolina Elias, advogada especialista em direito digital, marcas e contratos, com foco na proteção e estruturação de negócios online. Esse caso mostra bem como a justiça brasileira lida com disputas de domínio. Não basta ser o primeiro a registrar, o que importa é a intenção por trás do registro. A regra geral é que quem registra primeiro é o proprietário, mas essa regra não é absoluta. Ela pode ser afastada quando há indícios de má-fé, que é quando alguém registra um domínio com o nome de uma marca famosa apenas para tirar vantagem, que é o caso. O Superior Tribunal de Justiça entende que má-fé costuma aparecer em 3 situações principais. A primeira é quando há
aproveitamento de uma marca conhecida, como foi o caso da Starlink. O segundo é quando existe a intenção de lucro. E o terceiro é quando não há o uso legítimo, deixando o domínio parado com uma página vazia, o que pode confundir o consumidor. No fim, essa decisão reforça que um domínio precisa ter propósito real. Não pode ser usado para especulação, bloqueio ou tentativa de ganho fácil. A justiça busca proteger tanto o titular da marca quanto o consumidor, garantindo que os nomes da internet seja feita com transparência e boa-fé. Olha, provavelmente você já sabe que a inteligência artificial pode transformar o seu trabalho jurídico, né? Então você precisa conhecer o Witch da Doc9, o assistente estratégico criado especialmente para o direito brasileiro. Com o Witch, você tem consultas ilimitadas, respostas precisas e tudo protegido pela LGPD. Acesse o link da descrição e descubra como o Witch pode revolucionar o seu dia a dia na advocacia. E agora, passando para o direito civil, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o comprador de um imóvel, mesmo sem ter recebido as chaves, deve arcar com as taxas condominiais a partir do momento em que o bem é registrado em seu nome. Para os ministros, o ponto central não é quem está com a posse do imóvel, mas quem aparece como proprietário na matrícula. A razão está na chamada obrigação propter rem, expressão em latim que significa em razão da coisa. Esse tipo de obrigação acompanha o bem e não a pessoa, o que torna o proprietário responsável pelos encargos condominiais, ainda que nunca tenha usufruído do imóvel. Em outras palavras, a dívida gruda na coisa e quem é dono no papel é quem paga o boleto. O STJ também confirmou que o condomínio pode cobrar os valores por meio de execução de título extrajudicial, conforme o artigo 784, inciso 10 do Código de Processo Civil. Não é preciso um processo longo, basta só apresentar a convenção condominial, a ata da assembleia que fixou as taxas e a comprovação da dívida sem formalismos excessivos. Agora, e se o comprador se sentir injustiçado? A corte foi clara. Ele até pode buscar o ressarcimento junto à construtora ou ao antigo proprietário, se provar que a dívida era anterior à transferência. Mas, enquanto isso, o condomínio tem o direito de cobrar diretamente de quem figura como dono no registro. A decisão reforça um princípio já consolidado. Quem assume a propriedade assume também seus ônus. E no mundo jurídico, isso significa que o registro vale mais do que as chaves, porque com ou sem posse, a responsabilidade já mudou de endereço. E no direito do consumidor, a Caixa Econômica Federal acabou condenada após cometer um erro na renegociação de uma dívida do FIES. Uma ex-estudante que havia conseguido um desconto de 92% por fazer parte do grupo familiar beneficiado pelo auxílio emergencial, viu o banco simplesmente recalcular o valor, reduzindo o abatimento para 77% e ainda negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes. O caso chegou à justiça e o juiz aplicou o artigo 341 do Código de Processo Civil, que trata do ônus da impugnação específica. Ou seja, quando uma das partes não rebate de forma precisa os fatos trazidos pela outra, eles podem ser considerados verdadeiros. Como a Caixa não contestou as provas apresentadas, prevaleceu a versão da estudante de que ela realmente integrava o grupo familiar da mãe, o que a enquadrava nas condições do desconto de 92%. Com base nisso, o magistrado anulou a dívida e ainda condenou o banco ao pagamento de R$4.000 por danos morais, entendendo que o recálculo unilateral e a negativação indevida violaram o dever de boa-fé e de transparência. A decisão também destacou a responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que obriga o fornecedor a responder por falhas na prestação de serviço, independentemente de culpa. Além do cancelamento do débito e da indenização, o juiz lembrou que em hipóteses semelhantes em que há cobrança indevida com pagamento, o consumidor pode requerer repetição do indébito em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único do CDC. No caso concreto, contudo, bastou reconhecer o erro e reestabelecer a justiça, dívida zerada e moral parcialmente reparada. E vamos com o direito penal. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou que praticar ato libidinoso com alguém dormindo configura estupro de vulnerável e não apenas importunação sexual. O caso envolveu um réu que tocou a genitália da vítima enquanto ela dormia, o que levou à condenação inicial por estupro de vulnerável. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia desclassificado o crime, entendendo que a vítima estaria acordando no momento dos toques e, portanto, poderia ter resistido. Mas o STJ foi categórico ao restabelecer
ser a pena de 8 anos de reclusão, destacando que o estado de sono é condição suficiente para caracterizar a vulnerabilidade prevista no artigo 217-A do Código Penal. Segundo o ministro relator, basta o dolo de satisfazer a lascívia com alguém que não tem condições de oferecer resistência para configurar o crime. O tribunal ainda reforçou que em situações desse tipo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando é coerente, consistente e amparada pelas demais provas do processo. Com essa decisão, o STJ reafirma o entendimento de que o sono elimina qualquer possibilidade de consentimento e que atos libidinosos nessas circunstâncias são sim estupro de vulnerável. Então a gente vai ficando por aqui nessa quarta-feira, que também marca minha última participação no podcast, pelo menos por enquanto. E amanhã a Laísa já tá de volta aqui com vocês. E da mesma forma que o pessoal comentou dando boas-vindas no primeiro episódio que você participou, quero deixar o convite aí pra todo mundo se despedir da Cibele e quem sabe em outra oportunidade ela não tá de volta aqui com a gente. No mais, não se esqueçam também que eu vou deixar o link do podcast Manual Jurídico da Vida Real e aqui embaixo do episódio vai ter uma enquete se vocês gostariam ou não que ele retornasse. Quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. O Reinaldo, Miguel, Yuri, Gisele, Marcos, Bela, Matilde, Ciborgue, Luiz, Maria Júlia, Lorena, S. Patrícia, que comentou que acompanha a Lolerer desde o início e que é fã da gente. E gostaria de agradecer a todos da Lolerer por nos trazer informações importantes todos os dias. Gratidão. Muito obrigado, Patrícia. A Suelen, Eric, Lara Cardoso, Kalel, Ingrid, Kelly, Guilherme e Felipe Calou. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente lá no seu agregador de podcast favorito, avaliar a gente com 5 estrelas e também ativar o sininho. Compartilha esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lera, que a gente tá sempre interagindo com vocês por lá também. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.